que a gente chama de assim. Gatilhos, né? Engraçado esse nome de gatilho, né? Um parêntese sobre isso que é interessantíssimo que a DBT traz. Ela não chama de gatilho. Por quê? E é muito estratégico isso. Porque a noção de gatilho chama atenção como causa e efeito. Aconteceu, eu vou ter a reação emocional. Ah, tá. Porém, isso não é verdade. Isso não é pode verdade. Ser depois. Eu posso não ter reação emocional. Eu posso ter uma reação emocional contrária. Eu posso ter uma reação emocional diferente. Sei lá, posso levar uma bronca. Sei lá, quando você é pequeno, lembra lá quando na infância, pai e a mãe, levou uma bronca. Você pode ter ficado triste com a bronca. Porque você fala, puxa, eu decepcionei eles. Ou você pode ficar envergonhado. Poxa, eles vão querer me expulsar de casa. Não que o pai e a mãe fale isso, mas a criança pensa. Qualquer bronca, a criança já acha que está rejeitada. Entendeu? Então ela acha que vai ser rejeitada por aquela comunidade. Isso é um outro pensamento. Eu reagi de uma forma completamente diferente. Aí vai crescendo, ficando adolescente, às vezes pega nojo. O pai e a mãe vêm falar alguma coisa, e lá vem. Lá vem. Entendeu? Já torce o nariz, já quer virar a cara, virar o olho. Por quê? Tá sentindo nojo diante daquilo. Veja, tudo bronca igual, por causa de estudo, geralmente. Geralmente dos 4 aos 18, a bronca é sempre por causa de estudo. Sim. Né? E as reações são diferentes. Por isso que essa noção de gatilho, ela não é colocada na DBT. É uma noção mais avançada, que a gente chama de evento desencadeante. Então, que é mais preciso. Né? Mais preciso. Inclusive, tem gente que, sei lá, acontece uma coisa, ela fica em pânico. No outro dia acontece a mesma coisa, mas não tá mais nem aí. Acontece. Tem gente que tem reação assim. E aí o terceiro ponto é o seguinte, veja. Quais foram os eventos que desencadearam? Foram esses, tá bom. Aí vem a outra pergunta. Quais foram as interpretações que passaram em mim? Ou seja, o que eu estava supondo, o que eu estava acreditando, o que eu estava pensando, o que eu estava entendendo. E é legal essas duas perguntas, porque isso te força a separar fato e interpretação. Para você começar a ver, isso aqui é real, que é o fato. Isso aqui fui eu que acrescentei. Pode ser que você acrescentou uma coisa até razoável. Eu não estou condenando as interpretações. Mas, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você não tem essa clareza, você começa a pegar a sua interpretação e chamar de fato. Aí você pensa, você interpreta assim, nossa, tal pessoa me odeia. Logo, ela me odeia. Aí você chega em conclusões assim. Aí você fecha, né? Aí você fecha. É uma falsidade aquela conclusão. Só que ela nasceu no pensamento. Às vezes até num pensamento automático. Você não separou ela da realidade. E não classificou como pensamento. Você classificou como fato. Então esse exercício de falar assim. Qual foi o evento? Quais foram as minhas interpretações? Te força a separá-los. Né? Então isso é uma coisa bem bacana. Um outro passo é você perguntar o seguinte: qual é a ameaça? Eu adoro essa pergunta. Porque quando você está mal, olha só, quando você está mal, se você se perguntar assim, se eu perguntar para você, qual é o problema, você me dá a volta ao mundo, contar a história da sua vida. Não, meu problema é que meu pai foi assim, minha mãe foi assim, assado, não sei das quantas, não sei o quê, e aí na adolescência eu tive isso, aí eu passei isso com tal pessoa, com não sei o quê. Você vai contar a história da vida, se eu te perguntar qual é o problema. Perguntar qual é o problema pra isso, é uma armadilha. Agora, se eu te perguntar qual é a ameaça, você não vai falar tudo isso. Não. Você vai ter que ser mais objetivo e realmente descobrir o que está... O que você está sentindo ameaça? O que você acha que vai acontecer de fato? Ou seja, é uma pergunta que te força uma resposta concreta e presente. Porque se eu perguntar assim, meu pai e minha mãe lá na infância me tratou desse jeito. Que isso é muito comum no consultório. Tá. Qual a ameaça? Você não mora mais com teu pai e sua mãe. Ou seja, eles não estão lá mais para reproduzir aquele tipo de ameaça. Qual que é a ameaça, então? Aí essa pergunta já abre uma luz. Opa. Então eu acho que é verdade, não tem ameaça. Ou ameaça é o quê? A ameaça é que eu vou sentir ansiedade, por exemplo. A ameaça é que eu vou talvez ser rejeitado por outra pessoa, enfim, né? Mas essa pergunta, qual a ameaça? Guardem com carinho, porque essa pergunta é estratégica.
E tem que usar essa palavra. Se você inventar outra, não dá certo. Essa palavra, ela direciona a nossa atenção para o concreto. E aí você tem que se perguntar também ainda, diante de um problema, que geralmente interpretação, quando é negativa, é porque você está interpretando problemas maiores do que são, né? Vamos lá. Qual é a catástrofe? O que eu quero dizer com isso? Então, vamos lá. O pior vai ocorrer. Se o pior ocorrer, quais são as consequências realistas desse acontecimento? É muito interessante isso, né? É porque quando a gente fala em catástrofe, né? Catástrofe, a própria palavra já carrega um peso, né? Exatamente, carrega um peso. Catástrofe é aquilo que não tem solução. Exato, como se não tivesse solução. Pois é, pode até não ter solução, mas como é que você pode enfrentar bem? Para você ter ideia, para vocês terem ideia de um exemplo disso daí, uma pessoa, não uma, né, várias pessoas, às vezes uma catástrofe assim, tinha muito medo ali no relacionamento, porque o cônjuge ficava ameaçando divorciar o tempo todo, uma série de coisas, né, realmente uma pressão muito grande. Aí eu fiz essa análise, né, eu falei, mas qual que é a catástrofe? Vamos lá, a pessoa separar, vai dar um monte de rolo, mas tudo bem. Vamos listar então toda essa catástrofe, o que vai acontecer? Eu falei, bom, vai ter que ver com quem vai ficar a casa. Eu falei, mas você está separando? Ou é o outro que está falando que vai embora? Não, o outro que está falando. Eu falei, então quem que vai embora de casa? É você? Não, é o outro. Você quer separar, você vai embora, a casa é minha. O filho de quem? É dos dois. Você está se separando, você está caindo fora da família, não é? Então se vira. As crianças ficam, a casa fica, os bens ficam, o dinheiro fica, o trabalho fica tudo aqui. Você vai ter medo. Aí quando você, qual que é a ameaça mesmo? Eu vou passar vergonha. Vai todo mundo saber que a gente se separou. Não. Você vai chegar na tua família e falar assim, eu tentei manter meu casamento. Foi o outro que quis. O outro quis separar, não fui eu. Ele está separando sozinho. Vou assinar no cartório, não assino nada. Pronto. Você frustrou a ameaça. Então, uma catástrofe que tinha todos os problemas, filho, para quem vai filho, carro, cachorro, casa, vergonha com a família, um monte de coisa. Se você sabe o que você está fazendo, se você calcula a catástrofe, aí você faz um segundo passo, que é o seguinte, como que você pode enfrentar bem essa catástrofe? Aí é que vai entrar a solução. Aí que vai entrando a solução, porque, veja, primeiro que numa situação dessa, muitas vezes já está resolvido, né? Porque quando o outro vê que vai passar fome, sem ter onde morar, sem carro, não vai mais ver os filhos, vai passar vergonha com a família sozinho. O outro, você não vai assinar nada. Se você quiser assinar alguma coisa, você que meta uma liminar na justiça e vira para conseguir o divórcio sozinho. Porque eu vou testemunhar na cara do juiz. Ela quer separar sozinho, ele quer separar sozinho. Você criou a catástrofe pro outro. Você tá entendendo? O outro vai carregar você está sendo uma ameaça. Você está sendo uma ameaça. Mas assim, então assim, isso é só um exemplo, mas que acontece muito entre casal, o casal entra muito em choque. Só que, tudo bem, a catástrofe é essa, a pessoa fica desesperada, às vezes ela começa a se vender no relacionamento. Ela começa a abrir mão de valores, abrir mão daquilo que é importante para ela, simplesmente porque ela tem muito medo dessa catástrofe. Você desenha a catástrofe, você fala, como eu posso enfrentar bem a solução? Isso que eu estou falando, eu fiz com o paciente. O paciente reduziu quase 100% do medo. Ele não queria separar. Só que quando ele se deu conta que, na verdade, a ameaça era desse tamanho, ele relaxou. Ele conseguiu até lidar melhor ali no casamento dele, porque ele não tinha mais aquela pressão de qualquer passo que eu vou dar vai dar tudo errado. Não vai dar tudo errado. Se der tudo errado é o outro. A culpa é dele, vergonha é dele. É da outra pessoa, entendeu? Né? E aí é interessante que a gente tem que se perguntar como eu posso enfrentar bem a situação. Né? Por exemplo, se tem uma doença crônica, qual a pior catástrofe? Eu vou morrer. Você tem uma doença grave, não é? Sim. Catástrofe é você morrer. Isso é o pior que pode acontecer. Certo? Beleza. Como é que você pode enfrentar bem a situação? Tem solução para a morte? Solução não tem. Se morrer mais cedo, mais tarde, você vai. De velho ou de doença, não tem jeito. Né? Esse a morte é o fim de todos. Essa é uma das poucas certezas que nós temos na vida.